Hoje eu vou fazer uma diferenciação entre o que foi o mensalão e o que é o orçamento secreto. O mensalão é considerado dos casos mais antidemocráticos da história do Brasil. O mensalão foi o poder executivo comandado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva comprando o poder legislativo. É importante destacar isso. Os parlamentares foram comprados com mala de dinheiro pelos diretores e chefe da Casa Civil à época, ministro da Casa Civil à época, Zé Disseu. Praticamente toda a cúpula do PT e toda a cúpula próxima ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi presa por conta disso. Isso começou quando Roberto Jefferson, presidente atual do PTB e deputado à época, denunciou, a partir de um escândalo na estatal dos Correios, que havia uma mensalidade sendo paga aos parlamentares, o que ele deu o nome de um mensalão. Ou seja, os parlamentares recebiam todo mês malas de dinheiro para votarem como o PT quisesse, para votar da forma que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva quisesse. Isso é uma medida absolutamente antidemocrática. Quando você vê as falas do Bolsonaro, que muitas vezes são bem ruins, e quando você vê essa atitude de comprar o parlamento, fica claro o que é antidemocrático. Isso, em 2005, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o ex-ministro Joaquim Barbosa, em que condenou a cúpula do PT inteira, prendeu praticamente a cúpula do PT inteira, menos como foi chamado à época, o chefe da quadrilha escapou. Ele escapou do mensalão, mas não escapou da Lava Jato, onde ele foi descondenado, não absolvido. Mas isso é matéria para um outro vídeo. E agora eu vou diferenciar o que é o orçamento secreto. A ideia de um orçamento não nasceu agora, não nasceu hoje, né? O parlamento surge para direcionar os valores decorrentes do orçamento, da arrecadação. Quando a gente tem a ideia do orçamento, das emendas parlamentares, que é um grande mal, e eu discordo delas, mas elas estão dentro da regra do jogo. Ou seja, os parlamentares podem escolher para onde vão direcionar os recursos. Se eu for de alguma cidade, eu posso direcionar mais recursos para aquela determinada cidade. Essa é uma possibilidade que de fato aconteceu em alguns momentos, tá? Discordo plenamente da ideia de emendas parlamentares, da ideia desse direcionamento dos recursos, mas eu lembro, isso não vai para o bolso dos parlamentares, isso vai para obras e serviços naquele município em que os parlamentares podem direcionar para onde vai, mas em tese isso é em benefício da população. Isso de alguma maneira sempre existiu, tá? Esse direcionamento para onde vai, como vai, para isso. Isso não é novidade, não surgiu agora. O segundo, ele é uma regra institucional. Se você discordar dela, você pode ir até o parlamento e mudar a regra do jogo. O primeiro, em qualquer hipótese, em qualquer situação, é um crime, é corrupção, é antidemocrático, é a compra do poder executivo pelo poder legislativo. E só quem fez isso no Brasil foi o PT. Exatamente no mensalão, e não só fez isso, como teve sua cúpula toda condenada por conta desse crime. Por isso, PT não, PT nunca mais.